Eu prometi um vídeo aqui com bastidores da demissão do Gustavo Quinteiros e da passagem dele à frente do Grêmio. Foram 20 jogos. E a saída do Quinteiros, que foi confirmada depois da derrota para o Mirassol, ela já era um assunto dentro do Grêmio há quase 20 dias. Isso mesmo, quase um mês antes já começou a se falar dentro do Grêmio de que o trabalho ele estava caminhando por fim. Eu vou dividir com vocês as coisas que eu ouvi nessa apuração nos bastidores, falando com muitas pessoas de dentro do Grêmio. Pessoas que conviveram com Quinteiros, que viram as tomadas de decisão, que assistiram à relação dele com o grupo de jogadores e que, ao observarem esse ambiente, já entenderam. Isso aqui tem um ponto final muito mais próximo do que se imaginava quando o Quinteiros foi contratado. É esse o assunto do vídeo de hoje aqui no canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, muito bem-vindo, eu sou o Jeremias Werneck, sou jornalista com mais de 20 anos aí trabalhando, cobrindo o Grêmio Inter. Então, obrigado pela moral, cair aqui no canal. Se tu tá comigo há mais tempo, muito obrigado então, né? Obrigado dobrado, valeu demais pela moral e vamos junto. Sempre com a força da KTO, kto.bet.br com a Liga do Milhão. Aqui na descrição vai ter o link para tu cair no site da KTO. KTO que é um site proibido para menores de 18 anos e vale sempre lembrar, aposta não é investimento. Se alguém tá te dizendo isso, tá te passando um cachorro, como a gente fala aqui em Porto Alegre, Viamão. Beleza? O Gustavo Quinteiros não ficou no comando do Grêmio. E a primeira coisa que a gente tem que dizer aqui é que eu já dividi isso nos meus espaços, aqui no SBT Esportes RS, aqui no canal. Não tem nenhuma mancha na conduta do Gustavo Quinteiros. Ele não foi um cara traíra, ele não foi desrespeitoso, ele não passou por cima de ninguém, ele não foi um cara que deixou de ir a treino, mas faltou muita coisa para ele. Primeira coisa que eu ouvi nos bastidores é: o ritmo no Brasil é diferente. Jogo, viagem, jogo, viagem, jogo, viagem. O jogador brasileiro, ele tem uma série de normas, de comportamentos, os dogmas de um vestiário, que é diferente da Argentina, do Chile, do Equador, por onde o Quinteiros passou e teve êxito. Aliás, o fato do Quinteiros ter conquistado títulos por onde ele passou sempre foi um elemento fundamental para a aposta que o Grêmio fez. O Grêmio entende que contratou um técnico que venceu muito por onde passou. Só que ao chegar aqui, se deparou com um contexto que era novo para ele, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a relação entre o Quinteiros e o grupo de jogadores era uma relação profissional, mas uma relação distante, uma relação fria. Eu ouvi um relato que é o seguinte, eu vou trazer ele para conseguir ilustrar o que eu estou falando. O Quinteiros era o cara que chegava no CT, ia para a sala dele e trabalhava. Ele não circulava pelo CT. Nas viagens, ele entrava no ônibus, ficava no lugar dele. Ele entrava no avião, ficava no lugar dele. Ah, o treinador no Brasil ele tem que ser um cara que fica ali entretendo os outros? Não necessariamente, não. Mas esse perfil dele de ser mais calado, de ser mais comedido, ele chamou atenção. Um outro aspecto dentro dessa parte aqui é que ele não tinha uma relação próxima com lideranças do elenco. Também não é preciso que isso aconteça para que um trabalho dê certo. Mas nesse caso, a ausência desse contato pesou. Essa é a avaliação das pessoas, tá? Por que pesou? Porque era uma ideia nova, de um cara vindo de fora, então muita gente do contexto esperava que ele fizesse um movimento de gestão mesmo, em que ele vendesse a ideia dele mais perto. Fala para o grande grupo e chega nos grupos pequenos, chega em algumas pessoas e começa a vender em mais detalhes aquela ideia. Isso não aconteceu. Só que tudo isso que eu estou falando é fora do campo. Dentro do campo o time não aconteceu. E aí o problema é maior. Porque tudo isso de não falar no ônibus, de não falar no avião, de ser assim, de ser assado, tudo isso fica em segundo plano. Vocês sabem, eu sei, todo mundo sabe. Se o time joga bem, vence, isso tudo fica pra lá. Fica como sendo um traço da personalidade. E aí se tá ganhando, pode inclusive ser valorizado. Não, o cara é na dele, o cara é extremamente profissional. Aí quando perde, o cara é frio, o cara é distante. Então tudo isso, entende? Fica pra lá. O grande ponto é no campo. No campo, a ideia dele não funcionou e ele não conseguiu ceder. Ele continuou ali convicto, cruzando a linha da convicção e passando para a teimosia. Quando eu digo que a demissão dele já era assunto há muito tempo, eu estou falando
de que esse assunto veio à tona depois do jogo contra o Atlético Mineiro. O Grêmio venceu esse jogo, 2-1, né? E depois foi jogar com o Sportivo Luquenho, estreia da Copa Sul-Americana. Ali, naquele momento, já começou a se falar sobre a demissão do Quinteiros, dentro do Grêmio. Por quê? Porque o jogo contra o Atlético Mineiro foi o primeiro depois daquela parada para a data FIFA. Foi o primeiro jogo do Grêmio depois de um período grande de treinos, 10 dias de treinos. Houve um período de folga, até teve uma polêmica e tal, mas depois das folgas, o Grêmio teve um período para treinar. E se imaginava que no primeiro jogo, depois do período para treinar, o rendimento fosse evoluir. E vocês lembram muito bem como foi a atuação do Grêmio contra o Atlético Mineiro. Ali, a luz efetivamente piscou. Ali, a coisa começou a estar no ar, né? E aí chegou o momento em que o time tomou uma goleada no interior de São Paulo e não se sustentou. O Quinteiros era um cara obcecado por bola parada, era um cara que delegava muito para os auxiliares o convívio, era um cara que até o fim ele sustentava: essa ideia vai virar, essa ideia vai virar, essa ideia vai virar. Depois da derrota em Fortaleza para o Ceará, houve uma confraternização, tá, entre todos que estavam na delegação, né? Uma confraternização, eu digo, um evento diferente do habitual, porque eles estavam em Fortaleza, iriam viajar, então foi um almoço ali um pouco mais longo, nada excepcional. E aquilo foi citado para mim agora recentemente como um exemplo de que o clima não era ruim, né? E de que o Quinteiros não estava acuado, de que ele estava convicto que ia acontecer. Mas aí a gente volta ao ponto de que a convicção dele cruzou a linha para a teimosia. E não deu certo. Ok? Eu estou trazendo esses detalhes aqui para a gente entender o contexto da tomada de decisão e da saída do Quinteiros. E esse contexto pode ajudar a entender também o que vai acontecer daqui para frente. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. 20 jogos do Quinteiros. Eu quero o teu comentário aqui embaixo, o que vocês acharam da passagem do Quinteiros. Se vocês fossem colocar numa hierarquia, numa lista, o trabalho do Quinteiros entra aonde nessa história recente do Grêmio? Comenta aqui embaixo, tá bom? kto.bet.br, tamo junto, KTO. Daqui a pouco eu tô de volta aqui no canal com mais bastidores. Valeu, gente, tchau!